Olá, eu sou Job José e no vídeo anterior nós falamos de retorno e risco de uma ação. No presente vídeo vamos ver como é que podemos determinar o retorno e risco de uma carteira de ações. Lembrar que numa carteira de ações nós temos no mínimo 2 ações vinculadas à empresa. Então, as ações, para nós podermos avaliar, temos que considerar o que está a acontecer no mercado. Também podemos fazer uma análise gráfica, que é uma análise técnica, e fazemos a análise fundamentalista, né? Que é observar todas as variáveis que podem influenciar na evolução da ação. Agora, o que é mais importante aqui é perceber que o retorno da ação é calculado olhando para os vários cenários que a economia pode apresentar. A economia pode se apresentar em recessão, pode se apresentar em crescimento. Então, mediante isto, nós teremos lá um possível retorno da ação. Agora, quando calculamos o retorno da carteira das ações, nós queremos saber ao todo qual é o retorno que nós vamos obter ao termos aquelas ações na nossa empresa ou vinculadas ao nosso património e qual é o risco que podemos naturalmente estar sujeitos quando as ações estão também, obviamente, vinculadas à nossa empresa. Agora, aqui nós temos aquilo, né? Retorno e risco total de uma única ação. Ou seja, aqui calculamos o retorno e o risco das ações de forma individual. Aqui temos uma fórmula, que é o retorno esperado de uma ação, nesse caso o retorno médio esperado da ação L, vai ser igual à probabilidade de ocorrência de um determinado cenário econômico, que é nesse caso recessão. É por isso que temos aqui 80%. 80% é a probabilidade, conforme podem ver aqui, probabilidade de ocorrência de recessão. Depois, quando é 80%, o retorno da ação é negativo. Nesse caso é 20%. Estamos a ver aqui, 20%. Isto no caso da ação L, né? Então, adicionamos isto à probabilidade de ocorrência de crescimento vezes o retorno da ação L quando há crescimento, que é 70. É 70. Então, no total, o retorno médio esperado da ação L é negativo. Já estamos a ver aqui. Mas nós temos também em carteira, por exemplo, temos aqui a ação U. Podemos calcular de forma individual. Seguimos o mesmo procedimento. Probabilidade de ocorrência de recessão para a ação U é de 80. A probabilidade de ocorrência de recessão na economia é de 80. Retorno da ação U quando há recessão é de 30%. Retorno da ação U quando há crescimento é de 10%. Okay? Então, calculamos da mesma forma. Agora, esses dois retornos que nós achamos aqui, que é este de 2%, menos 2% para a ação L e 26% para a ação U, são fundamentais para nós calcularmos o retorno da ação de uma carteira de ações. Nós temos os dois retornos que eventualmente vamos usar para calcular o retorno da carteira de ações. Calculamos de forma individual, agora vamos usar esses dados para calcular o retorno de toda a carteira, porque já temos o retorno da ação L, assim como o retorno da ação B. Eu vou saltar um pouco. Mas há uma outra medida que é usada também, que é para determinar o risco. O risco, quando os ativos apresentam retornos diferentes, pode ser calculado mediante o coeficiente de variação. O coeficiente de variação vai ser igual ao desvio padrão, que é uma medida estatística que mede a dispersão de dados, sobre o retorno médio esperado. Então, isto vamos fazer para cada ativo. Ok. Então, passamos aqui. Aí está. Ok, mas não é isto que interessa agora. Então, voltamos para o caso das ações L e U. Suponhamos que nós investimos 50% do capital que possuímos para comprar a ação L e 50% para comprar a ação U. Estão a ver esses dois 50%. Investimos 50% para
comprar a ação L e investimos 50% do nosso capital disponível para comprar a ação U. Então, a questão é, qual é a distribuição de retorno dessa carteira? Qual é o retorno esperado? O que nós fizemos aqui? Nós podemos calcular, eu vou saltar aqui, podemos calcular de uma outra forma o retorno. Vou saltar aqui. Já sabemos que 50% usamos para uma ação, 50% para outra ação. Então eu salto para o slide seguinte, que mostra, por exemplo, como é que nós vamos calcular o retorno da carteira, com aquela base que eu referi. Então, eu iria pegar nesta fórmula aqui de baixo, esta. Pode-se calcular de duas maneiras. Tem esta fórmula de cima, mas também tem esta fórmula aqui de baixo. Agora, aqui embaixo, o que é que nós encontramos? Nós pegamos no valor que investimos, no peso que investimos em cada ação, multiplicamos pelo retorno médio esperado da ação. Recordar que tiramos 50% do capital, compramos a ação L. Depois, os outros 50% compramos a ação U. Mas aqui nós temos, ainda é por isso que nós temos aqui, nesta fórmula, 50% de capital para a ação L, 50% de capital para a ação U. Aqui, este RL é o retorno médio esperado da ação L. E este aqui, RU, é o retorno médio esperado da ação U. Volto para o primeiro slide, para se calhar fazer perceber. Então, o retorno médio esperado da ação L está aqui, é menos 2. O retorno médio esperado da ação U está aqui, é 26%. Estamos juntos? Então, se já temos esses dados, só falta multiplicar pelos pesos, que é 50%, 50%. Daí, voltamos para o nosso exercício no slide 6. Isto aqui, 50% vezes 2%, que é o retorno médio esperado da ação L, mais 50% vezes 26%, que é o retorno médio esperado da ação U, vai ser igual a 12%. Daí calculamos o retorno de carteira. Calculamos o retorno de carteira. E assim é simples. Agora, podemos calcular igualmente o risco de carteira. Então, o risco de carteira vai considerar um dado muito importante. Nós já sabemos que o retorno médio esperado da carteira é da ação U e L em simultâneo é de 12%. Então, aqui na fórmula da variância, nós temos a variância é igual à probabilidade de ocorrência de recessão vezes o retorno esperado da carteira em recessão, menos o retorno global da carteira, que é o retorno global da carteira é de 12%, né? E isto nós vamos menos retorno global da carteira elevado ao quadrado, mais probabilidade de crescimento do mercado, a probabilidade deste mercado crescer é de 20%, né? Depois isto aqui, vezes o retorno esperado da carteira em crescimento, menos o retorno global da carteira. Então, é assim que nós calculamos a variância. Então, já sabemos que vimos naquele quadro, no primeiro quadro, que a probabilidade de ocorrer recessão é de 80% nesta economia. É por isso que aqui nós temos 8%. Então, isto vai multiplicar por retorno esperado da carteira em recessão. O retorno esperado da carteira em recessão é de 5%. Isto foi calculado antes. Vou explicar onde é que está o 5%. O retorno esperado da carteira em recessão é de 5%. Está aqui no slide 5. No slide 5 nós já temos retorno esperado da carteira em recessão.
que é igual ao valor que nós iríamos investir na ação vezes o 20% que é o retorno da ação quando há recessão, mais os 50% de capital disponível para a ação vezes o retorno da ação em recessão. Nesse caso, estamos a falar das duas ações, né? Ação. Na primeira situação, é 50% de retorno da carteira em recessão, quando o mercado está em recessão. Quando o mercado está em recessão, nós calculamos o retorno da carteira em recessão, pegando em 50% de capital investido e multiplicando pelo retorno da ação L, que é 20%, mais 50% de capital investido, vezes o retorno da ação U em recessão. A ação U em recessão gera 30% de rendimento. A ação L em recessão gera 20% negativo de rendimento. Então aqui dá 5%. Já quando é em crescimento, pegamos no peso, que é 50% aqui, 50% do valor investido nas ações, vezes o retorno da ação L em crescimento, que é de 70%, mais 50% de capital investido para a ação U, vezes o retorno da ação U quando está em crescimento. Esses dados que eu estou a apontar aqui, que é de 20%, 30%, 70%, 10%, constam naquele primeiro quadro que aparece no slide número... Qual é o slide número? Este quadro. Estão aqui 20% ação L em recessão, aqui ação U em recessão. Aqui temos ação L em crescimento, aqui ação U em crescimento. Então são esses dados que nós usamos, só para esclarecer. Então vamos para o slide seguinte. Então, e é assim que nós calculamos, eu estava a dizer, calculamos o risco das ações em carteira. É por isso que já temos aqui, estão a ver ali, o retorno esperado da carteira em recessão é este de 5%, aquele que nós calculamos antes, menos o retorno global da carteira, que é 12%, já havíamos calculado também. Então aqui temos o retorno esperado da carteira em crescimento, quando o mercado está em crescimento, é de 40%, menos o retorno global da carteira é de 12%. Então a variância dá isto. Lembrar que o desvio padrão é raiz quadrada da variância. Então dá 14%. Então, em termos de risco, nós temos aqui um risco de 14%. Não é tão alto, olhando para o fato de que está abaixo de 50%, até abaixo de 20%. E é assim que nós calculamos o risco da carteira em ações. Agora, aqui tem um resumo, né? Calcula-se princípios para calcular o desvio padrão da carteira de ações. Primeiro, calculamos o retorno esperado da carteira em cada situação da economia. Aquilo que eu havia explicado, que é retorno da carteira em recessão, retorno da carteira de ações em crescimento. Nesse caso, estamos a falar de ação L e U. Depois calculamos o retorno esperado da carteira de ações, o retorno global, aquilo que eu referi. Daí calculamos a variância, que é igual a probabilidade de ocorrência, o peso, é isto? Probabilidade de ocorrência de recessão vezes o retorno da carteira em recessão menos o retorno global, isto ao quadrado, mais probabilidade de ocorrência de crescimento vezes retorno da carteira em crescimento menos o retorno global da carteira. E assim sucessivamente, se tivermos um conjunto de ações. Daí calculamos a raiz quadrada. Então, simples quanto isso, temos ali o cálculo do risco e do desvio. Lembrar que podemos também calcular o coeficiente de variação, mas para o caso de ações, quando pretendemos comparar. Ok. Então é isso aí, não se esqueça de subscrever-se no canal. Eu sou o Iob José e espero por vocês no próximo vídeo. Ative o sininho das notificações. E aí, deixe um comentário se tiver alguma dúvida, alguma crítica construtiva. Muito obrigado. Tchau.